Bom dia! Vamos lá. Mateus 25, versículo 14. Está na tela? Vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor me disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que semeia onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Deverias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjunto. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, no nome de Jesus, nós dessa manhã te agradecemos por tua bondade, misericórdia, por todos os teus feitos e pela tua presença, Senhor, que é real neste lugar. Agora eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito nos conduza à revelação de quem é o teu Filho e do propósito para a nossa existência. Por isso, eu ofereço a minha vida, Senhor, e eu te peço, fala conosco nesta manhã. Eu ofereço os meus lábios e que o teu Espírito seja o Espírito da minha mente, como disse o apóstolo Paulo. Mas também nessa manhã, eu quero te apresentar esses que estão aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, e os que também estão em casa, Senhor. Eles são os teus filhos, meu Senhor. E esta é a tua palavra. Ela é Espírito e vida. Então fala por meio do teu Espírito e nos ajuda nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Mateus 25, ele inicia falando sobre o reino dos céus ser semelhante às 10 virgens. Nós sabemos e temos estudado as quintas a respeito da vida com um propósito. A nossa vida, a vida que recebemos, ela tem uma finalidade, ela tem um destino. É a vida para o reino. O Senhor está preparando um reino, a manifestação do reino, porque na verdade
Esse reino, ele já existe. Ele já está em nós e entre nós. Porém, a manifestação do reino acontecerá no período milenar. Mas para que você seja introduzido neste tempo, no tempo do reino, sendo recompensado e não disciplinado, você precisa aprender como esse reino funciona, quais são as leis desse reino, as leis que regem, porque assim como você está em uma terra que tem leis, e você precisa seguir as leis dessa terra para viver em paz e desfrutar e gozar dos direitos que um cidadão da terra tem, você também precisa aprender a respeito das leis que regem o reino, as leis que regem o mundo espiritual, para que você possa descansar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, ainda nessa existência, mas também quando o reino se manifestar no milênio. Só que existem alguns pontos que precisam ser seguidos. E quando você olha para Mateus, no capítulo 25, você vai ouvir o Senhor falando a respeito da parábola das 10 virgens. E na parábola das 10 virgens, o Senhor fala a respeito da necessidade que temos da vigilância. Precisamos vigiar. Observe que ele termina o versículo 13 dizendo assim, de Mateus 25: vigiai, pois, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a parábola das 10 virgens fala a respeito da necessidade que temos de estar em vigilância. Por que estarmos em vigilância? Precisamos vigiar a respeito de que vida tem sido introduzida dentro de nós. Porque a parábola das 10 virgens fala de virgens que estavam com as suas lamparinas, mas que essas lamparinas precisavam estar cheias de azeite. E nós sabemos que a representação do azeite fala a respeito do Espírito de Deus que precisa estar dentro de nós. Verdade, meu pai. E é esse Espírito que implanta a vida dentro de você. É esse Espírito que te conduz em tudo aquilo que você vai fazer. A parábola que vem em seguida, ela fala a respeito do serviço. Ela fala a respeito dos servos. Mas todo e qualquer servo que quer servir com excelência ao Senhor, ele primeiro precisa receber a vida e estar cheio da vida. É por isso que existe uma ordem. Primeiro, o Senhor fala da parábola das 10 virgens. Por quê? Porque ela aponta para a vida do Espírito. Em seguida, ele fala a respeito dos servos. O servo que quer servir ao Senhor com excelência, ele precisa primeiro, é da vida de Deus, é ser cheio do Espírito de Deus. E se você não for vigilante para estar se enchendo do Espírito de Deus, você será chamado um servo negligente, infiel e um mau servo. Porque todo aquele, irmãos, que milita na obra do Senhor, que é chamado como servo de Deus, ele precisa se apropriar primeiro de quem o Senhor é, para depois ele se apropriar das ferramentas que o Senhor tem para ele executar aquilo que o Senhor propôs para ele. Eu sei que tem muita gente preocupada em fazer, em executar, em se mover, mas qual é a vida que está correndo aí dentro de você? Que tipo de vida está te movendo? É uma vida natural ou é uma vida espiritual? Como está o seu espírito? Ele está cheio do Espírito de Deus ou ele está cheio das suas próprias vontades? E isso é algo que nós precisamos parar para pensar como igreja. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. Vamos para 2 Timóteo 4, versículo 1. Vamos lá? 2 Timóteo 4, versículo 1. Olha o que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar quem, irmãos? Os vivos e os mortos. Na sua vida e no seu. Então fica tranquilo,
Não adianta você querer acelerar a senha e antes do tempo, porque quem estiver morto terá que ressuscitar para prestar contas naquele grande dia. O texto é muito claro. Ele há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Ele virá para implantar o seu reino. E o reino de Deus, ele é uma realidade presente que terá uma manifestação futura. Lucas 17, versículo 21. Interessante que esse é um assunto pouco falado. As pessoas pregam muito a respeito de salvação. Ok, nós temos que pregar a salvação em Cristo Jesus. Mas esse é o ponto de partida. E para aqueles que já receberam a salvação em Cristo, que foram recebidos e enxertados na videira, o que é que a gente faz? A gente continua pregando salvação para quem já recebeu a salvação em Cristo? Não. Agora a gente entra num novo processo. E qual é o processo? Nós precisamos aprender a respeito do reino de Deus. Você não pode estar distraído, desapercebido do que está acontecendo no mundo espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual, meu irmão, para que você se distraia com as coisas dessa terra, para que você ouça coisas que não edificam, mas que trazem bem-estar para você. Só que tem um detalhe: ele virá, e quando ele nos chamar, ele vai requerer de nós, irmãos, Verdade, meu filho. aquilo que carregamos, as motivações pelas quais nós fazemos as coisas, e depois aquilo que fazemos. Vamos lá? Nem dirão. Vá para o 20, Lucas 17, 20. Vamos lá? Vamos lá, irmãos. E pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. nem dirão. Ele aqui, ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, ele está dentro de você. Quando você recebeu Cristo na sua vida, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus, que é de eternidade a eternidade. O reino de Deus, o governo de Deus, ele foi infundido dentro de você. Ele não é algo que tem aparência exterior, mas dentro do reino de Deus nós teremos um período que se chamará um período milenar. Esse nós chamamos de reino dos céus. Vá para Romanos, vá para o 21, Romanos 14, 17. Vamos lá? Romanos 14, 17. Nós precisamos aprender, irmãos, comer da palavra. Assim como você coloca meio-dia, feijão, arroz, batata frita para quem gosta, purê de batata para quem gosta, proteína para quem come proteína, vários tipos de comida para te alimentar, para te suprir, para atender as necessidades do seu corpo. Essa palavra é um alimento. Você precisa de porções da palavra para que você seja nutrido, para que você esteja de pé, para que você suporte. Porque o reino de Deus não é Comida e bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. o reino de Deus é algo que está implantado dentro de nós. Verdade. E quem tem e vive a vida do reino tem paz, é justificado e tem comunhão, porque quem tem comunhão tem alegria. Quem anda em vigilância se prepara. Quando andamos em vigilância, somos prudentes. E quando andamos em prudência, nos conservamos fiéis a Deus. O primeiro aspecto da primeira parábola, ela fala a respeito de um noivo. As virgens estão se preparando para a chegada de um noivo.
o noivo para as noivas? O noivo, ele é amoroso. O noivo, ele é dedicado. O noivo, ele é singelo no seu trato. Só que na segunda parábola, ele não se apresenta como noivo, mas ele se apresenta como Senhor. Ele é o seu noivo. Ele é o noivo da igreja. Mas quando ele vier, ele vem julgar vivos e mortos. Então não se engane. Aproveite do noivo. Tenha comunhão com o noivo. Se alegre com o noivo. Mas não esqueça que além de noiva de Cristo, nós também somos servos de Cristo. Agora, como Senhor dos servos, Ele é rigoroso, Ele é exigente, e Ele não aceitará que os seus servos façam aquilo que querem, como querem e na hora que querem. Não esqueça, primeiro, Ele é o meu noivo. Segundo, Ele é o meu Senhor. E como Senhor, Ele governa. E como Senhor, é Ele quem dita as coisas, Ramanás. É Ele que diz como Ele quer, na hora que Ele quer. E nós precisamos como servos. E a tradução do original é escravos. Como servos, como escravos de Cristo, nós precisamos cumprir todo o propósito que Ele determinou para nós. E agora você observa. Diz que um certo homem, que homem é esse? Que homem é esse que saiu da terra e foi para um lugar longínquo? Esse homem é o Filho do homem. Esse homem é Jesus de Nazaré, que foi para uma terra distante. Mas tem um detalhe, meu irmão. Ele foi, mas ele voltará. Ainda que pareça daqui, o Senhor Jesus voltará e vai requerer dos seus servos tudo aquilo que Ele terminou para cada um de nós. Ele vai para uma terra longínqua. E observe, Ele chama os seus servos e entrega-lhes os seus bens. E, como servos, nós temos uma responsabilidade. Como noivas, nós precisamos estar vigilantes com relação ao azeite, ao Espírito que está dentro de nós. Mas como servos, como aqueles que servem, nós precisamos ser fiéis a Ele e a sua palavra. Ele foi, mas Ele voltará. Só que quando Ele foi, Ele deixou na mão dos seus servos os seus bens. Você é servo de Cristo? Ou você é servo dos homens? Ramanas. Você é servo de Cristo ou é servo das suas vontades? Você é servo de Cristo ou você é escravo do seu trabalho? Você é servo de Cristo ou você é escravo das coisas dessa terra? De quem você é servo? Porque o seu Senhor te entregou os seus bens. E qual é o bem mais precioso, irmãos, que o Senhor tem na terra? O que é que Cristo tem de mais precioso nessa terra? É a sua noiva, é a sua igreja e é a sua palavra. Esse é o bem mais precioso. Romanos 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Observe. Romanos 1, versículo 1. Paulo era o que, irmãos? Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Separado para quê? Evangelho de Deus. Presta atenção. Paulo, antes de ser qualquer outra coisa, ele primeiro era o quê? Antes de você ser qualquer coisa nessa terra ou para o reino de Deus, você primeiro precisa entender que você é servo.
e é servo de Cristo. É por isso que os apóstolos primeiro se apresentavam, não com a sua credencial, mas quem eles eram. Porque o que para Deus importa não é o que você tem, nem o que você é diante dos homens, é o que você é diante dele, e quem você é. Somos servos de Jesus Cristo, e como servos dele, precisamos cuidar dos interesses dele. 1 Coríntios 7, versículo 22 e 23, vamos lá? Você precisa entender, irmãos, quem é você. Eu sei que tem muita gente que está achando que é muita coisa, porque tem um crachá, porque tem uma credencial, porque prega a palavra. Ei, esquece isso, meu irmão. Tu és servo, e a tradução é escravo. Você foi comprado por um alto preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Então se entenda, olhe para você no espelho e diga: é verdade, Senhor, eu não sou nada, nem ninguém, além de servo do Senhor. Mas tem um detalhe, não pode ficar só nas suas palavras, porque o servo não é aquele que diz que é servo, o servo é aquele que pratica a servidão ao Senhor. Verdade, Deus. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Ou seja, o negócio é o seguinte: você é escravo? Você é escravo de alguém? É escravo do homem? É escravo do seu trabalho? É escravo do seu dinheiro? É escravo do mundo? Está tudo certo. Você é liberto do Senhor. Você já tem um Senhor. Mas é você que vai dizer quem é o seu Senhor. E o seu Senhor não é aquele que você diz que é, mas é aquele que você obedece. Verdade. Aí ele pega e diz assim: e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Porque ele te liberta. Verdade. Para que você seja servo dele. Na verdade, você é um escravo livre, meu irmão. Amém. Porque o escravo livre é aquele que foi comprado e que tem uma carta de liberdade. Mas o escravo diz assim: eu sou livre, mas eu decidi ser seu escravo. Eu não sou seu escravo, seu servo, Senhor, por obrigação. Eu sou seu servo porque eu quero ser seu servo. Ninguém está na casa do Senhor e se move nas coisas do Senhor por obrigação. Esqueça isso. Deus não quer ninguém cativo, obrigado, fazendo nada para Ele, meu irmão. Aleluia, eu creio. Deus nos chamou como servos livres. Ele nos comprou redenção no original. Significa, irmãos, 3 palavrinhas: agorazo, exagorazo e luto. O que é que isso significa? Agorazo, ele me compra. Exagorazo, ele me liberta. Ele escreve a minha carta de liberdade. Aleluia. E ele diz: vai. Não é só sobre uma carta de libertação, é um mandado para ir. É uma liberdade que não me deixa presa. E quando ele me compra, ele assina a minha dívida, ele assina a minha compra. Ele agora diz assim: ei, você está livre. E agora? Agora eu sou escrava livre. Mas eu estou lhe dizendo: Senhor, eu quero te servir, não por obrigação. Eu quero te servir, não porque eu estou com medo da disciplina. Eu quero te servir, não porque o Senhor virá um dia para me cobrar. Eu quero te servir porque eu te amo e sei que o meu Senhor é bom. Aleluia. Essa é a diferença. Porque a religião te oprime para fazer. A religião impõe. Mas Cristo diz: você é livre. Flua na essência que você recebeu. Faça porque você me ama. Faça porque você entende. Faça porque você é grato. E as suas motivações vão te levar a um tempo de recompensa, a um tempo de desfrute, a um tempo de galardão, meu irmão. Aleluia. E aí diz que ele entrega os seus bens. Só que o versículo 15, a palavra muda. Observe. Mateus 25, vai para o 14 e depois para o 15. Podem ler. Hein?
Mateus 25, versículos 14 e 15. Vamos ler. Para entender. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos E entregou os seus bens. Os seus bens. Vamos lá. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Observe. Os bens e os talentos. Deus usa os seus bens como talentos, irmãos. E que bens são esses? Deus tem 2 tesouros: a sua palavra e a sua igreja. A palavra e a igreja. Tudo se move através da palavra para a edificação da igreja e para o aumento do corpo. Ele fala de bens, de talentos e de uma necessidade de multiplicar. Entenda, Jesus era o unigênito, era o único. E do unigênito, Deus fez o primogênito entre muitos irmãos. Isso é multiplicação. E como se multiplica no reino de Deus? Através da palavra de Deus que vem do Espírito. Por isso que ele inicia falando sobre o Espírito. E você recebe o Espírito de Deus para que você possa cuidar desses 2 tesouros e multiplicar. Eu recebo o Espírito, a palavra do Espírito, e por isso eu posso servir e ministrar vida para os outros. Porque quem não recebe a vida não tem como dispensar a vida. Primeiro eu recebo a vida do Espírito dentro de mim. Depois, essa vida que está em mim, ela flui através da palavra, irmãos, para edificar o corpo de Cristo, edificar a casa de Deus e ampliar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Esse é o bem mais valioso que o Senhor tem. E para todos aqueles que ministram vida, que ministram a palavra e que edificam o corpo e que aumentam e ampliam o corpo de Cristo, o Senhor naquele dia vai dizer: meu servo bom e fiel, você foi fiel a mim, você foi fiel à minha palavra, você multiplicou, você trouxe mais vidas, você ampliou a minha família. E agora, meu servo, entra no gozo do teu Senhor, porque agora é o tempo de eu lhe abençoar, agora é o tempo de eu lhe dar o galardão, agora é o tempo de você desfrutar de todo o seu trabalho. Aleluia. Irmãos, nada é em vão. O Senhor tem uma recompensa. Vocês precisam entender isso. No dia que eu compreendi, a verdade do reino para mim foi libertadora. Um dia o Senhor falou para mim que eu estava agindo como louca, porque eu estava afastada dos propósitos, dos caminhos do Senhor, distante do corpo de Cristo, e ainda estava reclamando, murmurando, porque as coisas não estavam dando certo. Eu olhava para o lado e dizia: mas Senhor, por que com fulano é assim, com fulano é assado, nada acontece, e comigo parece que o mundo está desabando, porque eu me afastei da tua casa, porque eu me afastei do teu corpo. E o Senhor disse: louca, achas que vai viver quanto tempo da tua vida? Quanto tempo acha que ainda tens? E está questionando. E eu disse: meu Deus. E o Senhor disse: está colocando em jogo algo muito precioso. Está desprezando o tempo do reino para viver as suas vontades. E eu caí em mim mesma. E eu disse: meu Deus, quanto tempo de vida eu tenho mais?
Bíblia diz que depois dos 70 é cansaço e fadiga. E eu com essa idade já estou sentindo cansaço e fadiga. E imagine quando eu chegar nos 70. Se eu chegar até lá, irmãos. Ei! É um milênio. Você quer trocar? 80, 90 anos de prazer nesta terra. Prazeres passageiros, coisas momentâneas. Porque não venha me dizer que você hoje está pulando de alegria na carne e que na semana seguinte você continua o mesmo. Não continua, não. Porque eu não queria ser abaixo e decalabandonasse o seu travesseiro quando você se deita de noite. Verdade, Deus. Eu não queria ser o seu travesseiro. E tenha certeza que no tempo da minha tribulação, talvez você não suportasse ser o travesseiro que eu deitava. Mas o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos alinhando para entrarmos nesse tempo de compromisso com Ele. Entendemos, sim, Ele é amoroso. Ele é o nosso noivo, Ele nos ama. Ele tem cuidado de nós e dos nossos. Mas Ele voltará. E voltará para julgar a casa. Ele voltará para julgar cada um segundo a sua obra. Então esse é o tempo que nós precisamos aproveitar, que Ele está nos dando oportunidade. Irmãos, cada manhã é uma oportunidade de recomeçarmos. Cada manhã é uma dádiva de Deus. Cada manhã é um presente que Ele está nos entregando, dizendo: filho, filha, olhe para os céus, o dia amanheceu, começou um novo dia. Esta é a sua oportunidade de fazer tudo diferente. Amém, Jesus. Mas que chegou um dia, irmãos, e que não teremos mais essa oportunidade. E aí o noivo se apresentará como juiz de toda a terra. E aí, o que é que você vai fazer? Porque tem gente que vive a vida toda como se essa existência não fosse ter um fim, como se não fosse acabar. Observe. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Deus não é injusto. Ele não vai cobrar de você algo que Ele primeiro não te deu. Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele lhe deu. E não importa se foi 1, se foi 2, se foi 5, se foi 10, se foi 20. Não importa. Ele vai cobrar na medida em que Ele entregou para você, porque Ele é justo. Primeiro Ele olha para a sua capacidade. Não é capacidade intelectual, não, irmãos. Porque não somos movidos pela alma. Não é sobre intelecto, é sobre vida no espírito. É o quanto você está disposto a descer, a buscar, a orar, a clamar, a se dedicar, a se entregar. Como está o seu coração nessa manhã, meu querido? Para onde ele está sendo inclinado? E ele vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: olha, esse daqui eu só posso confiar um. Porque ele ainda é meio escorregadio. Ele ainda não compreende muito as coisas. Mas todos aqueles, irmãos, que receberam Cristo como espírito de vida dentro de si, tem uma porção de Cristo. E é essa porção que vai lhe dar forças para você caminhar. Então pare de colocar desculpas. Pare de negligenciar. Pare de dizer ao Senhor que você não pode, você não consegue, você já recebeu. Se você é filho, você tem. Ramanaço. Então bota para fora, meu irmão. E na medida que você entrega, Ele dá. Na medida que ele funciona mais ou menos assim. Eu recebo uma pequena porção. E aí eu alimento os filhos da casa. Eu edifico a casa de Deus. Aí o Senhor olha para mim, para você e diz: opa, Ele já entregou o que tinha. Então está na hora de multiplicar. Preciso confiar mais, entregar mais. E na medida que você dá, você recebe. É assim que funciona no mundo espiritual. Aleluia. Quanto mais você se entrega, mais Ele te dá.
quanto mais você se doa, mais no mundo espiritual, entenda, a multiplicação funciona no mundo espiritual, não é sobre você, é sobre ele, mas é um princípio espiritual. A multiplicação é um princípio espiritual. Atos capítulo 12, versículo 24, vamos lá? Atos 12, 24. E aí, vamos? Vamos lá. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Como é isso? Peraí. Vamos lá. Aqui não é a palavra de Deus? Vamos lá. E a palavra de Deus crescia. A Bíblia em si é um livro que tem as verdades de Deus, a palavra de Deus, que expressa quem Deus é. Tem como ela multiplicar, irmãos? Eu estou falando do papel. Papel não. Então, como é que a palavra de Deus multiplicava? E crescia. Porque na medida em que os talentos eram colocados diante das pessoas, na medida em que a palavra era sendo entregue, as pessoas, a vida de Deus era multiplicada nas pessoas, e ia sendo acrescido mais e mais e mais, e o corpo de Cristo ia sendo aumentado. É isso que se fala da parábola dos talentos, é o crescimento e a multiplicação, não é de coisas, mas é da vida de Deus dentro de nós e através de nós. Atos 6, versículo 7, vamos lá? Atos 6, versículo 7. Todo mundo, vamos lá? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número De que, irmãos? dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha o princípio. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplica. Porque o princípio do crescimento é para a multiplicação. E todos que crescem, qual é a finalidade? Multiplicar. Olhe para você. Quando você era criança, não tinha como você multiplicar. Isso é sombra e figura. Já que você cresceu e amadureceu, agora você multiplica. Da vida de São Miranda, depois que ele cresceu, olha a multiplicação que aconteceu. Não é assim, São Miranda? E agora chegou a bisneta. Isso é sombra e figura. Todo crescimento tem um propósito. É a multiplicação. Então, se não multiplica, é porque não cresceu. E se não cresceu, é porque está faltando vida. E se está faltando vida, é porque está faltando o Espírito da vida. Porque quando o Espírito da vida é introduzido, naturalmente você cresce, amadurece e você multiplica. Esse é o nosso Deus. E é assim que 5 se tornam 10 e 2 se tornam 4. É a vida que é liberada dentro de nós e por meio de nós. Vá para o versículo 18 de Mateus 25. Versículo 18 diz assim: Mas o que recebera um, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por que a palavra dinheiro? Para dar sentido de valor. E o que a terra representa? O mundo. A terra representa este mundo. Os outros multiplicaram, os outros trabalharam, mas esse que recebeu um, ele cavou na terra e enterrou aquilo que o Senhor entregou. Deixa eu lhe dizer,
O que Deus lhe confiou não é seu, é dele. Não é você que diz como tem que fazer. Não é no seu tempo nem no seu jeito. O talento foi entregue para ser multiplicado. Deus confiou uns aos outros para cuidarmos uns dos outros, edificarmos uns aos outros. E para isso Deus nos entregou ferramentas, e a ferramenta principal é o seu Espírito. É por Ele que nós nos movemos, e é por Ele que nós existimos, e é Ele que executa toda a obra. Então quem somos nós para enterrar aquilo que Deus mandou multiplicar? E aí tem um detalhe: os que multiplicaram ouviram do Senhor: servo bom e fiel, venha, entre no gozo do seu Senhor. Porque naquele grande dia, uns Ele vai chamar de servo bom e fiel. Fiel a quê? Fiel à palavra, fiel aos princípios, fiel ao propósito, fiel à visão. E Ele vai dizer: venha, porque agora é o seu tempo de eu lhe abençoar, lhe pagar, para que você desfrute do que você fez. Só que tem um detalhe, irmãos. O texto diz que agora Ele chega, versículo 24 de Mateus 25, e aí me choca, porque diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse o quê, irmãos? Vamos lá? Vamos lá, irmãos. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro. É forte. Ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Peraí, irmãos. Desculpa a palavra se sair pesada, mas é muita cara de pau. Ele acusou o Senhor pela sua própria negligência. Ele disse: eu te conheço. Ei, irmãos, quem conhece obedece. Quem conhece sabe qual é a sua posição. Quem conhece sabe o propósito para o qual veio para a existência. E não fica distraído com uma coisa e nem outra. Vai e executa. É para fazer? Vamos. E aí, meu irmão, qual é o melhor funcionário da sua empresa? É aquele que entende. Você não precisa ficar falando todos os dias aí o que ele precisa fazer. Ele ouve uma vez e executa. Mas esse servo ouve, sabe que era algo precioso que estava nas mãos dele, sabe que ele era o representante do seu Senhor, porque o seu Senhor não estava ali naquele momento. Então era ele que estava representando. Ei, meu querido, que tipo de representante é você de Deus? Que tipo de representante é você do reino de Deus? Porque o Senhor foi para uma terra longínqua, mas confiou a você o maior bem que Ele tem, que é a sua igreja, é o seu povo. Uns maltratam e outros negligenciam a obra, achando que a obra é sua, pertence a você. Ei, meu querido, a obra já tem dono, já foi patenteada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós aqui só somos servos. É verdade, Deus. Meu Deus, eu te conhecia primeiro, mentiroso, não conhece nada, porque se conhecesse, obedecia. Eu te conhecia. Como é? Volta aí. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e eis que és um homem duro. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual a visão que você tem de Cristo? Eu não digo que Ele é duro, eu digo que Ele é justo, e Ele agirá com justiça, mas também com vara de ferro. Porque o tempo e a oportunidade é agora, e nós temos tempo demais para fazer. Então virá o tempo da justiça. Eis que é o homem duro, que ceifas onde não semeaste. Ei, meu querido, entenda, Ele é o grande semeador. Foi Ele quem saiu a semear a boa palavra, meu querido. Então como você pode dizer que Ele
você, é sobre ele. Até a palavra que você libera aos confins da terra, primeiro ele plantou dentro de você. A semente não é sua, a semente é dele. A obra não é sua, a obra é dele. Coloque-se no seu lugar de servo e você será recompensado pelo Rei dos Reis. Ele disse: semeaste, ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não plantaste. Meu irmão, quanta desculpa, quanta desonra, quanta negligência, quanta acusação. Ou seja, ele nada conhecia do seu Senhor. Ele não conhecia esse Senhor. E aí ele disse: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente servo. Para quem multiplica, para quem recebe a vida, dispensa a vida, multiplica a vida, ele diz: bom e fiel. Mas para quem é negligente, ele diz: mau e negligente servo. Ele diz: devias então ter dado o meu dinheiro. De quem era o talento? Era de Deus, era de Cristo, era do Senhor. Não é seu, é dele. A igreja pertence a ele, as vidas são dele, tudo é dele, a palavra é dele, tudo pertence ao Senhor. Ele disse: pegasse o que é meu, o que me pertence, o que é valioso para mim, entregasse para quem sabe multiplicar. Irmãos, peça ajuda, peça socorro. É isso que ele está dizendo. Se você viu que não consegue, pede ajuda a quem pode te ajudar. É por isso que na igreja de Cristo um edifica o outro, um ajuda o outro, um alimenta o outro, um nutre o outro, para que ninguém diga que falta alimento, falta vida, falta suprimento e falta Cristo. Aí ele disse: tirai, pois, o talento e dê a quem tem 10 talentos. Isso significa que quanto mais você tem, mais ele vai te dar. Quanto mais você multiplica, mais ele te entrega. Quanto mais você cumpre o propósito, mais ele confia coisas a você. Eu acho muito interessante que Paulo diz assim, que Deus é aquele que dá pão para o que come e semente para o que semeia. Pão fala de provisão, provisão diária, sustento diário. Mas tem algo que ele pôs nas nossas mãos, que ele confiou e tem um propósito: semear. Ele dá pão para quem come e semente para quem semeia. Semente é só para semeador, porque Deus não vai desperdiçar suas sementes. Deus não desperdiça provisão. Deus não joga fora provisão, irmãos. Se você é semeador, fica tranquilo, porque tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos, seja espiritual ou física, tem um propósito e uma finalidade. Amém. Não é enterrar, não é guardar para você, é para semear, porque nada tem te faltado, nem a palavra e nem a provisão. Não enterre, não guarde, não esconda, porque ele vai cobrar naquele grande dia. Ele vai dizer: eu te confiei. Sabe qual é o nosso problema? Estamos por vezes fora da posição. Para uns, ele disse: quero que você seja empresário, porque eu quero que você semeie. Para outros,
Ele diz: não quero que você seja empresário. Eu quero que você sirva somente na casa. Mas o problema é o que serve na casa quer ser empresário. O empresário quer ser pastor. Meu Deus. Bagunça tudo. Aí naquele grande dia que você vai dizer: não, Senhor, mas eu ofertei muito, eu dei muito, eu semeei muito. Ele não olha para você e vai dizer: eu não te pedi. Não foi isso que eu te chamei. Eu te chamei para cuidar. Eu te chamei para edificar. E aí outros vão dizer: não, Senhor, eu pastoreei, eu fiz, eu aconteci. Então, o que é que nós vemos? Existe uma inversão de valores. E como é que eu acho, eu encontro um propósito definido para essa edificação? Perguntando para o Espírito de Deus. Por isso que a primeira parábola é das 10 virgens. Porque sem o Espírito você não tem direção. Sem o Espírito você não tem como servir a Deus de forma que o agrade. Primeiro eu recebo a vida, depois eu transformo naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E aí ele diz: lançai, pois, o servo. Eu tenho o hábito de pegar, não sei se vocês fazem, né? Eu faço. Eu vou confessar. A toalha, quando está manchada, toda manchada, e está tão manchada que a gente nem quer mais usar ela para se enxugar. Qual a utilidade dela? Eu coloco no chão. Qual a utilidade dela? Pano de chão. Mas o texto chamou ele de quê? Servo. E o que é um servo inútil? Não serve para nada. Alguém que não serve Para nada, nem para o chão. é forte. Você encaixa aqui, mas ele quer vir para cá. Aí não dá certo. Aí você bota aqui, aí ele vem para cá, sai da posição. Aí você encaixa aqui e o negócio não vai. E aí chega o dia que o Senhor vai olhar e vai dizer: você foi tentado em todas as posições. Eu me esforcei, o meu espírito, ele contendeu com você. Não foi isso que o Senhor disse para Noé? O meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele também é carne. É o Espírito batalhando para que você cumpra o propósito. É o Espírito de Deus falando: vai, faz. Vou lhe reposicionar, vou te alinhar. Mas aí, ele pega e diz: eu estava com medo. Ei, você não recebeu espírito de medo, mas espírito de ousadia. A primeira coisa que Adão recebe é o espírito de medo. Ele disse: tive medo e por isso me escondi. É o medo que lhe tira da posição. É o medo que lhe impede de cumprir o propósito. Então você nesta manhã se aproprie do espírito de vida. Seja cheio desse espírito e viva tudo que o Senhor tem para a sua vida. Não queira ser chamado de servo inútil. Inútil é o que não serve para nada. Verdade. E ele diz: pega o servo inútil e lance nas trevas exteriores. E o que são as trevas exteriores? É um tempo de disciplina de Deus. Não é um tempo de condenação, mas é um tempo de disciplina. E o que você quer nessa manhã? Ser agraciado? A escolha é sua. Não tem nada definido até aqui, irmãos. Você pode mudar hoje. Você pode mudar a rota. Viver tudo novo. E será reconhecido no reino de Deus. Recompensa ou disciplina? Romanos 14:10, já estamos encerrando. Romanos 14:10. Vamos lá? Romanos 14:10, o que diz? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante todos, vivos e mortos,
compareceremos. Fique tranquilo que a chamada é certa. Você, quando receber a sua senha, a senha é para comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Você vai receber. Se foi aquilo que estava no coração de Deus, no centro da vontade de Deus, você será recompensado, porque Ele é justo. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ei, não se preocupe. Deus não é devedor dos homens. Fique tranquilo. No dia que nós entendermos que tudo é dele, por ele e para ele, e que a nossa posição é de servos, fica tranquilo, que você vai começar a receber ainda nessa existência, e também na que virá. Vamos lá. Apocalipse 22:12. Você que vai me dizer, recompensa ou disciplina? Apocalipse 22:12, vamos lá, irmãos. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão no grego é recompensa, pagamento devido. Ele diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um de acordo com aquilo que fez. Se foi bom, é recompensa. Se não foi, é disciplina. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque a gente já leu esse, né? Todos deveremos comparecer. Então vamos para 1 Coríntios 4, versículo 5. Aqui é ao vivo. 1 Coríntios 4, versículo 5. Hein? Já lemos também. Vamos lá. Portanto, portanto, nada Antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz às coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus horror. Ei, o que está no oculto, aquilo que você faz para o Senhor, que ninguém vê, as suas motivações, fica tranquilo, Ele vai te recompensar. Você não precisa de homens para te validar, porque o teu Deus te conhece, e é Ele quem valida todas as coisas que você faz. Fica tranquilo, porque Deus conhece o seu coração, e Ele sabe o que você faz e qual é a razão pela qual você faz. E Ele te honrará naquele grande dia. Será manifesto e conhecido todas as suas obras. E o tempo está perto, e o tempo está próximo. Para alguns pode ser amanhã. Para os que dormem, só resta agora a vida do Senhor. Para nós, devemos louvar ao Senhor, porque você tem a oportunidade de recomeçar. Verdade. A autoridade desfrute é para os bons servos. Ele disse: venha, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Entrar no gozo do Senhor é entrar no reino do Senhor. E reino aponta para a autoridade. Entrar no gozo do Senhor é desfrutar, no período milenar, das riquezas de Cristo. O que importa nesse tempo é o nível de fidelidade. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a fidelidade produz recompensa.
E a negligência produz disciplina. Mateus 24, 46, 47 diz assim. Mateus 24, 46, 47 diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele vai lhe colocar numa posição de governo. Ele vai lhe colocar numa posição de honra. Fazendo assim o quê? Olha o que o texto diz no versículo 45 de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos? Para fazer o quê? Para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Ele, o maior bem do Senhor, somos nós da sua igreja. E Deus te constituiu como seu servo para alimentar os outros servos. E bem-aventurado sois vós, se no dia que o Senhor chegar, Ele te encontrar aqui, te encontrar ministrando, te encontrar pregando, te encontrar falando do amor dEle, propagando a palavra dEle, animando uns aos outros, edificando uns aos outros, seja no seu trabalho, seja no templo, seja na escola. Que a sua vida seja uma vida do dispensar a vida de Deus para o outro. Mas ele diz, Mateus 24, 48: mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia que não espera e a hora que não sabe. Ele virá, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. E observe que ele diz a mesma coisa que ele disse para o servo inútil. Versículo 51 de Mateus 24: e separá-lo-á e o destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Hipocrisia é fingimento. É você fingir ser o que você não é. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos íntegros diante dele. Ele disse: se você sabia que eu era tão duro, se é isso mesmo que você entende a meu respeito, por que não confessa logo? Por que não entrega e diz: eu não tenho condições, eu estou entregando para outro que sabe fazer? Mas não, ele fingiu que estava tudo bem e escondeu o talento. E quando o Senhor chegou, ele achou que estava tudo certo. Por isso que na parábola anterior ele disse que o servo mau, o servo negligente, o servo que não faz a vontade do seu Senhor, será colocado junto com os hipócritas, junto com os fingidos, junto com os que parecem que são, mas não são. Mas o destino de todos eles é estar na disciplina, nas trevas exteriores, num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Mas para os filhos, para os servos, para os obedientes, para a noiva, aqueles que carregam a vida e que expressam a vida e que alimentam e transbordam dessa vida, irmãos, você não precisa de um microfone para pregar a palavra. Pega lá aquela sua rede social que por vezes está cheio de compartilhamento de bobagem, e foca no reino, foca no propósito, foca na visão. Manda a palavra, prega a palavra,
palavra, joga um versículo. Nada te impede. Nada. Os apóstolos, irmãos, na igreja do primeiro século, tiveram muitas dificuldades, foram perseguidos, mas cumpriram o propósito. Quantas redes sociais você tem? Facebook, Instagram, TikTok. Você faz o que o dia inteiro? Está assistindo bobagem? Enchendo a sua mente com bobagem? Então só bobagem sai. Porque eu costumo dizer que a nossa mente é como uma esponja. Primeiro ela absorve, depois ela solta quando está cheia. Então preencha-se da vida. Preencha-se de Deus. Peça ao Senhor, enche-me do teu Espírito e me faz transbordar. Porque eu não quero ser conhecido como um servo negligente, inútil, infiel. Eu quero ser conhecido como aquele servo que cumpriu o propósito. Fique de pé essa manhã. Hoje é manhã de oportunidade. Não ache que Ele está tardando. Porque como já foi falado nessa manhã, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Ele não está tardando. Ele só está esperando a igreja se aprontar. Ele está esperando que o edifício seja levantado. Entenda. Você primeiro constrói para depois entrar. Você não entra para morar em ruínas. Você não quer morar num prédio inacabado. Não é assim? Todo ano você reforma a sua casa, né? Você chama para pintar. Não é assim? Manda consertar as coisas que estão fora do lugar. Porque você quer morar num ambiente limpo, cheiroso, organizado. Um ambiente que transmita vida. Ei, é sombra e figura. Porque o Senhor está preparando, edificando a sua casa, para que Ele venha morar nesta casa. Enquanto a casa não estiver pronta, Ele não virá. Então, meu querido, se apresse como um bom servo e trabalhe na casa, edifique a casa, para que Ele venha habitar na casa. Ele está esperando que a sua noiva se apronte. Ele está esperando que a sua noiva se reposicione para que Ele possa habitar. Apocalipse 21 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ele disse: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele que habita neste tabernáculo, nesta casa, Ele virá, meu querido, para habitar neste grande edifício que é a sua igreja. Mas para isso, o edifício tem que estar pronto, limpo, arrumado e organizado. E foi para isso que Ele entregou os bens dele para mim e para você. Ele confiou. Ele disse: ei, meu filho, minha filha, entreguei o meu maior bem para você. Estou indo viajar, viu? Mas eu confio que quando eu chegar vai estar tudo pronto e organizado. Como é bom voltar de viagem e encontrar uma casa arrumada, cheirosa e adornada, para que você possa deitar e descansar.
querido. Ele confiou que você está aprontando a casa com a ajuda do seu Espírito. Foi para isso que o Espírito de Deus foi para dentro de você. Porque você, de você mesmo, nunca conseguiria edificar. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E como é que ele edifica a sua igreja? Através dos seus servos. Grande é a nossa responsabilidade. Aqueles que têm o Espírito edificam por meio do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que você seja encontrado como um servo bom e fiel. O Senhor tem